Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, começando no versículo de número 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado porque hoje o Senhor nos reúne aqui como Teu povo. Louvores, hinos, cânticos já foram entoados em Teu louvor. Orações já subiram aos céus. Nós sabemos que o Senhor recebeu cada uma. Pedimos que agora o Senhor também fale conosco, comunique a Tua palavra por meio do Teu Espírito, que esta palavra encontre lugar em cada coração, mente, e que ela frutifique para a salvação e vida eterna. Essa é a nossa oração. Nos abençoa para a Tua glória mesmo. E em nome de Jesus. Amém. Essa semana se celebrou o Dia das Crianças. E nesse mês nós, como igreja, temos dado ênfase especial às nossas crianças. Esse outubro chamamos de Mês das Crianças. Elas têm participado de forma mais intensiva nos cultos, temos dado atenção aos ministérios que dizem respeito a elas. Hoje, por exemplo, tivemos aí a apresentação do Ministério das Bonequeiras, que visa o cuidado para com as meninas, e temos como divisa desse tema, desse mês, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15, que diz: Pois desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Texto, versículo escrito pelo apóstolo Paulo. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo foi casado e se tornou então viúvo, ou se ele nunca se casou, foi um celibatário, alguém que desejou não casar-se para se dedicar inteiramente a Deus. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que aquele que se casa serve a Deus, mas com o coração dividido, porque tem que dividir a sua atenção no seu serviço ao Senhor e o serviço à sua casa, à sua esposa, ao seu lar, enquanto que aquele que não se casa pode servir a Deus inteiramente, de todo o tempo, integral, foco, atenção. Talvez este tenha sido o caso do apóstolo Paulo. Nós não sabemos da vida conjugal dele, essa é a verdade, mas nós sabemos que ele teve um filho de coração, um filho na fé, de nome Timóteo, um jovem que ele conhece em uma das suas viagens missionárias, quando ele está na cidade de Listra e Derbe. Há ali um jovem filho de uma judia com um pai grego, provavelmente não crente, mas esse moço tem bom testemunho,
dos irmãos de Icônio e Listra. E Paulo, então, decide tomar esse jovem para fazer parte da sua equipe missionária. Esse jovem, porém, se destaca, de forma que Paulo vai mencionar Timóteo, dizendo: ele serviu comigo ao Evangelho, assim como um filho serve ao lado do seu pai. E o Paulo se afeiçoa a Timóteo, de tal forma que passa a considerá-lo como um filho e passa a orar por Timóteo, tanto de dia quanto de noite. Se você for aí na sua Bíblia, no capítulo de número 1, Paulo vai começar dizendo, no versículo de número 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E veja como ele se dirige a Timóteo. Provavelmente um pastor agora, talvez na igreja de Éfeso: a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí ele continua, versículo de número 3, dou graças a Deus a quem sirvo, com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Noite e dia. O apóstolo dos gentios, ex-Saulo de Tarso, agora Paulo, convertido à fé, apóstolo, ora por o seu filho de coração, seu discípulo, a quem ele considera um filho amado, não apenas de noite, mas de dia, não apenas de dia, mas também de noite. O nome de Timóteo é sempre mencionado pelo apóstolo Paulo em suas orações. E se torna para nós uma chamada à oração, uma convocação a nós, quer tenhamos filhos de sangue, ou adotamos, como fez Paulo, um filho de coração, a colocá-los diante de Deus, noite e dia. Dia e noite temos uma responsabilidade sacerdotal pela nossa casa. Orarmos pelas nossas crianças, orarmos pelos nossos filhos, de dia e de noite, porque se Paulo podia orar por um filho de coração, nessa intensidade, porque nós, que temos filhos que saíram das nossas entranhas, não deveríamos fazer o mesmo? Por isso que a oração que eu farei pelos meus filhos e farei pelas crianças dessa igreja, baseado nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, eu convido você também a fazer pelos seus filhos, pelas crianças da nossa igreja, e que você adote alguém para orar. Nós devemos pedir o quê? Essa é a pergunta que fica quando orarmos pelos nossos filhos, orarmos pelas nossas crianças. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo nos dá algumas orientações pelo que devemos e podemos orar. Então, primeiro, oremos para que a fé em Cristo habite no coração delas. Coração é um lugar em que a fé pode habitar ou não. É um lugar que a fé pode morar e ser transmitida a outros corações. O Paulo está convencido de que a fé que habitou na avó de Timóteo, a Lloyd,
e que habitou no coração da mãe de Timóteo, Eunice, habita agora também no coração dele, do Timóteo. Versículo 5 do capítulo de número 1, também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Veja que ele não menciona o pai, provavelmente um não crente, e estou certo de que também habita em ti. Uma fé que foi transmitida da avó para a mãe, e agora da mãe para o filho. Por que precisamos orar para que a fé que habita no nosso coração em Cristo Jesus faça morada, encontre casa no coração dos nossos filhos? Porque o coração onde a fé em Cristo mora, Deus lá também mora. Quando a fé em Cristo brota, a Bíblia diz que esse coração, essa mente, essa pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. O próprio Deus vem morar no coração dessa pessoa. Inclusive perguntaram assim para uma criança: Deus mora no céu? A criança respondeu: não, no céu está avião, Deus está no coração. É verdade, teologia profunda. Deus resolveu morar nos corações humanos. Jesus disse que aquele que ama a Deus guardará os seus mandamentos, e que então Ele e o Pai virão e farão nesse morada. O coração é um lugar em que Deus pode morar. Nós não sabemos se primeiro nasce a fé, então vem Deus, ou se Deus habita aí, comunica ao coração o seu testemunho e brota a fé, mas nós sabemos que onde está um coração com fé em Cristo, ali Deus está morando. Ali Deus está habitando. E segundo, precisamos orar para que essa fé habite no coração das nossas crianças, porque uma coisa é conhecer a Deus de ouvir falar, ao Deus que a minha mãe fala, o Deus que o meu pai prega. Outra coisa é conhecer Deus, de ter experiências com Ele, de andar com Ele. É muito diferente. Eu posso falar para você do sabor da manga, mas você só vai saber de fato conhecer quando você experimentar. É por isso que não pode ser só o Deus da vovó, o Deus da mamãe. Não, precisa ser o meu Deus. Não é só o Deus de Abraão, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é só o Deus do vovô Abraão, não é só o Deus do meu pai Isaac, é o meu Deus também, diria Jacó. Por isso oremos, que o Senhor se revele, se faça mostrar, que em algum momento da caminhada dos nossos filhos, Deus se encontre com eles, se revele a eles, e então eles possam ter Deus como algo além de uma palavra escrita na Bíblia. Deus possa se revelar a eles como Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, precisamos orar e podemos orar para que a visão de mundo deles seja moldada pelas Escrituras. Os pais judeus dos tempos bíblicos começavam a ensinar às suas crianças muito cedo as Escrituras. Já aos 5 anos de idade, as crianças eram introduzidas no ensino das Escrituras.
De forma que Paulo vai dizer que o Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15, desde a infância sabe as sagradas letras, ele diz que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E os rabinos diziam que o Espírito Santo de Deus pairava sobre os profetas, de modo que aquilo que eles escreviam não era palavra deles, era palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras que foram inspiradas pelo Espírito, quando as lemos, elas iluminadas pelo Espírito Santo, nós ouvimos a Deus. Já não teve alguma vez assim que você estava lendo as Escrituras e saltou um versículo nos seus olhos? E você disse assim, mas puxa vida, já li isso daqui 10 vezes, nunca tinha visto isso. É a palavra viva, do Deus vivo, que se revela, que inspirou essas Escrituras, que as continua iluminando, que continua se revelando. E quando Ele se revela por meio da sua palavra, essa palavra vai transformando o nosso coração, vai transformando a nossa mente, vai nos corrigindo, vai nos orientando, vai nos salvando, vai nos dando novas lentes pelos quais começamos a enxergar a vida de forma diferente. É assim que se dá o novo nascimento, é assim que se dá o processo de santificação. Nós vamos sendo convertidos. Nós, às vezes, até duvidávamos se, puxa, será que eu era crente mesmo naquela época? É agora que eu enxergo, agora que eu vejo, agora que eu consigo perceber o quanto eu era egoísta, o quanto eu era mesquinho, o quanto eu era invejoso, o quanto eu era cobiçoso. Mas louvado seja Deus que foi se revelando a mim, foi me corrigindo, foi me convertendo, foi me salvando. E essa obra vai sendo feita até o fim, até o dia de Jesus Cristo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, porque ser salvo é ter a mente de Jesus, e essa mente de Cristo, ela vai sendo formada em nós à medida que o Senhor vai se revelando. E aí você diz assim, pastor, mas é impossível competir hoje, por exemplo, com as escolas, com as faculdades. É impossível competir com a mídia, com a TV, com a internet, porque as crianças, elas ficam um tempinho na igreja, lendo a Bíblia, mas elas ficam muito tempo na TV, na internet, em contato com outras visões de mundo que não são as visões do Evangelho. É verdade, é verdade. Mas também é verdade, e a gente não pode se esquecer, que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Ela tem poder, e ela não volta vazia. Por isso, nós podemos e devemos sim anunciar e ensinar as Escrituras às crianças, aos nossos filhos. Talvez você ainda não tenha filhos, mas vai ter. Vai ter. Por isso eu queria te encorajar, por exemplo, a fazer cultos domésticos na sua casa. Mas não aquele culto doméstico que só você fala, que inclusive você aproveita para falar. Aí não, né? Aí é um culto muito chato. Mas que seja um culto em que as suas crianças também falem. Que elas tenham um dia que elas vão trazer a palavra. A minha primeira pregação, irmãos, foi num culto doméstico. Eu tinha 10 anos, eu acho, até menos. Minha mãe fazia os cultos domésticos. A minha primeira pregação foi num culto doméstico. No final, ainda subi na cadeira e dei a bênção. Verdade.
Então a Bíblia diz, né, que a criança já se mostra desde cedo o que vai dar. Nem eu sabia. Mas olha só, começou num culto doméstico. Eu te encorajo a você contar as histórias bíblicas. Se você não sabe, aprende. Aprende para ensinar. Aprende para discipular os seus filhos. As histórias da Bíblia em sequência, começando lá desde o Gênesis, na queda, passando pela promessa do Salvador, e vindo a história da salvação, para que elas tenham essa história estruturada na mente. Elas entendam que há um sentido, que não é um monte de história jogada, tem um sentido da salvação que vai chegar em Cristo, que chegou na plenitude dos tempos. E depois, no Novo Testamento, os apóstolos continuam pregando dessa fé agora do Cristo que já veio, que você as motive a ler a Bíblia por elas mesmas. Um pouquinho cada dia, ter um momento com Deus, porque num desses momentos vai que Deus se revela a elas. Vai que elas batem o olho no versículo e o versículo salte. E elas contemplem a face do Salvador, porque como diz Isaías 55:11, o Senhor diz: a palavra que eu enviar não voltará para mim vazia, mas cumprirá com êxito o propósito de sua missão. Então, fale da palavra de Deus na sua casa, mas não para dar sermão, não para jogar indiretas. Fale como alguém que semeia, o bom semeador, e que Deus abençoe a tua semeadura. Que você veja ainda os frutos, que o Espírito Santo regue. Até porque a palavra que Deus mais nos usa é aquelas palavras que a gente fala assim com o coração limpo, sem outras intenções, senão comunicar aquilo que Deus encheu o nosso coração. Essa é a palavra que Deus envia. A palavra está perto de ti, no teu coração. Terceiro, a gente precisa orar para que os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas crianças tenham boas referências. Eu creio que você já me viu fazendo aqui, quando vamos apresentar crianças, e se Deus permitir, você vai ver muitas outras vezes, eu avisando aos pais: olha, por muito tempo, a Bíblia do seu filho, da sua filha, vai ter só 2 livros, o Evangelho segundo o papai e o Evangelho segundo a mamãe. São esses 2 livros que vão contar para ela. São esses 2 evangelhos que vão formar a forma como ela vê a vida, o que é verdade e o que não é. Mas isso não é sempre assim. Chega um tempo em que as crianças vão crescendo e elas vão agregando outras referências, que podem inclusive substituir a referência papai e mamãe como modelo a ser seguido. Por exemplo, se você perguntar para o meu filho Rian, quais são as referências dele hoje, é possível que ele ainda me cite: papai. Mas certamente, se ele for honesto, ele vai mencionar também Neymar, Messi, Mbappé. São as referências que eu já tenho percebido. Está começando a aparecer foto, sabe? Então eu já sei que está criando-se um outro mundo. Porém, irmãos, a referência do Timóteo foi o Paulo. Porque o Paulo vai dizer assim no versículo de número 10 do capítulo 3, tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. E essa palavra, tens observado, tem assim a conotação de alguém que olha de perto, presta atenção
para imitar. Toma como exemplo, como modelo para ser seguido, a forma de se enxergar a vida, ter propósitos, seguir o mestre, é um discípulo seguindo o seu mestre, assim que Timóteo está olhando para o seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Por que precisamos orar? Senhor, coloque boas referências no mundo do meu filho, no mundo da minha filha. Porque, irmãos, é impossível, por mais que a gente tente proteger, é impossível impedir todos os contatos. É impossível impedir todas as influências. É impossível impedir todas as amizades. O tempo todo. É impossível. As reais, as virtuais. Mas é possível a gente orar, Senhor, em Teu nome, livra o meu filho, a minha filha, do homem mau. Livra o meu filho, a minha filha, da mulher má. E coloca ao redor deles gente de bem, que lhes sirvam de referência. Levante líderes cristãos que sejam para eles modelos, que eles desejem imitar, que tenham a vida pura, a vida coerente, a vida pautada de fato na sua palavra, e que tenha assim uma unção para falar com eles. Que eles olhem e desejam, eu quero essa vida, eu quero seguir isso. Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias. Precisamos orar, Senhor, livra as nossas crianças, os nossos filhos, das más companhias, das más influências. Coloca a gente de Deus, gente do Senhor no caminho deles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Livra os nossos filhos. Livra as nossas filhas. E podemos e precisamos orar que Deus faça uma obra no coração deles. E por meio deles. O Paulo vai dizer para o Timóteo que a Escritura não é só para conhecimento intelectual, mas é para a vida. Versículo de número 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então Deus derramou dons, Deus derramou capacidades, Deus derramou dádivas, bênçãos, talentos sobre os nossos filhos. Agora, o que eles vão fazer com esses dons e talentos, aí pode tanto nos honrar, quanto nos envergonhar. Pode tanto ser para bem, quanto ser para mal. Pode tanto ser um serviço prestado ao reino, ou não. Por isso, irmãos, se tem uma coisa que eu peço, que eu oro, é: Senhor, escolha, por favor, os meus filhos para te servirem. Escolha o Rian, escolha a Manuela para te seguirem. Porque eu sei de uma coisa: eles podem estar no topo do mundo, mas se eles estiverem sem Jesus, eles estão
perdidos. Mas se eles estiverem seguindo Jesus, seja onde for que eles estiverem, eles estarão bem, porque estarão com Jesus. Estarão com o autor da vida. Estarão com o amor encarnado. Estarão com o Salvador deles. O Senhor deles. Você já percebeu como as aves fazem os seus ninhos tão alto? Aquele instinto de proteção. Sabe qual é o lugar mais alto que você pode colocar os seus filhos? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Jesus. Então coloque ali, viu? Coloque ali em nome de Jesus. Coloque as suas crianças, coloque os seus filhos, dia e noite, Senhor, entrego nas tuas mãos. Porque ali Jesus disse a respeito das ovelhas dele: meu Pai que as entregou a mim é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Então coloca lá. E que essa mão de Deus faça uma obra no coração delas e por meio delas, para a bênção delas, alegria nossa e glória dele. Sabe aquela passagem em que os pais trazem as crianças para Jesus impor as mãos sobre elas e orar por elas e as abençoá-las? Então, nós fazemos isso hoje todas as vezes que oramos pelas crianças, que oramos pelos nossos filhos. Quando a gente ora por eles, nós estamos trazendo eles à presença de Jesus, para que Jesus os abençoe. E louvado seja o Senhor, que nunca desprezou o pedido de um pai e de uma mãe aflita. Por que você acha que você seria o primeiro? Vai lá, Jesus, e ora pelo seu filho, ora pela sua filha, porque ele vai atender a sua oração. Vai atender. Oremos como o apóstolo Paulo fazia pelo seu filho Timóteo, de dia e de noite. Porque, como Jesus disse, deixai as crianças que venham a mim e não as impeçais. Que assim seja. Que as nossas crianças sejam trazidas dia e noite aos pés de Jesus. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.